Boa noite, igreja. 19 horas. Vamos dar início à nossa escola dominical da noite de hoje. Hoje daremos a lição de número 9 de 1 Samuel, ok? Capítulo 10. A lição de hoje, meus irmãos, ela é a continuação da conversa que Samuel teve com Saul no final do capítulo 9, que a gente viu domingo passado, não é? Então, o último versículo do capítulo 9 é esse daqui, ó. Capítulo 9, verso 27. Dize, Samuel então falando com Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, Saul, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Então Samuel tinha uma palavra de Deus direta para Saul, né? Então ele manda que Saul mande o servo dele ir na frente, né? Então a lição de hoje vai continuar essa história com o que foi que Samuel falou para Saul, né? Então quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo no capítulo 10, versículos 1 a 27. Para a gente fazer a leitura de hoje. Amém? Amém. Capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Presta atenção nisso. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Verso 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? Verso 13. E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e a seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Samuel: conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio:
informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Verso 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Verso 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Vamos orar? Deus querido e todo-poderoso, estamos diante do Senhor para cultuar o Senhor nessa noite, Deus, para te agradecer pelas tuas bênçãos, Deus, pela tua presença em nossas vidas, pela tua graça, Deus, e a tua misericórdia. Estamos também aqui, Deus, para aprendermos mais do Senhor, da sua palavra, para sermos desafiados, Deus, pelo Senhor, para confraternizarmos, Deus, para dividirmos, Deus, nossa comunhão uns com os outros, Pai. Abençoe essa noite aqui, na sala dos adultos, também nas demais salas, que a tua palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações, Pai, e nos faça perceber a tua vontade para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o texto de hoje, capítulo 10, ele vai falar da unção de Saul e a sua apresentação como rei de Israel. Simples, é bem simples a lição de hoje. A lição de hoje vai falar da unção de Saul e da apresentação dele como rei de Israel. A ideia predominante desse capítulo é que Deus dá oportunidades para que pessoas infiéis o sirvam. Presta atenção nisso aqui, gente. Parece estranho, mas é isso que o capítulo mostra. Deus dá oportunidades para que até pessoas infiéis o sirvam. O desafio número 1 de hoje é que você observe as oportunidades dadas por Deus a Saul. Deus deu oportunidades para Saul servir a Deus. E nós vamos ver, não só hoje, mas no decorrer dos capítulos de hoje em diante, se Deus permitir, que Saul foi infiel, que Saul rejeitou a Deus, que Saul desprezou as oportunidades que Deus deu a ele. Ok? Então, desafio número 1, observe as oportunidades dadas a Saul e o agir de Deus na vida de Saul. Deus agiu na vida dele. Desafio número 2, mais pessoal, mais prático para você, para a sua vida, tá? Aproveite as oportunidades que Deus te dá e seja fiel para com ele. Assim como Deus deu oportunidades a Saul, Deus dá oportunidades. Há um chamado geral, a Bíblia fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
A Bíblia diz que todo homem é indesculpável perante o Senhor, não é? Porque há um chamado, há um convite à salvação, não é? Deus dá oportunidades, até para as pessoas infiéis servirem a Deus. Tá? O texto de hoje pode ser dividido assim. Versículos 1 a 16, nós vamos ver a unção de Saul, tá? E os versículos 17 a 27, nós vamos ver a apresentação de Saul como rei de Israel, tá? Então, sem perder tempo, primeira parte, versículos 1 a 16, a unção de Saul, tá? A primeira característica da unção de Saul é que ela foi secreta. Vocês perceberam isso? Observaram isso? Na introdução eu falei que Samuel falou o que para Saul no finalzinho do capítulo 9? O moço ir à frente. Né? Manda o moço, o servo, na frente, porque o que eu tenho para falar é só para você. Era isso que ele quis dizer. Né? Não era para o servo ouvir. Não era para o servo presenciar aquela unção. Era para ele ir na frente. Né? Nem o servo de Saul foi autorizado a ver ou a participar daquele momento, né? A unção com óleo. Gente, o que vocês entendem por isso? O que era a unção unção com óleo? Para que ela servia? O batismo naquela época. Será? Todo mundo era ungido com óleo? Não. Então, a unção com óleo era só para alguns, não era para todos, tá? Não era para todo o povo de Deus também, era só para algumas pessoas do povo de Deus. Mais graduados. Hã? Podia fazer isso mais graduados. Assim, a questão é, a unção com óleo era uma cerimônia pública, tanto religiosa quanto civil, tá? Era uma cerimônia onde aquela cerimônia mostrava que aquela pessoa foi escolhida por Deus para uma tarefa especial. Quais eram os grupos de pessoas que eram ungidos com óleo? Que a Bíblia mostra, que a Bíblia fala. Profetas, reis, sacerdotes. Né? A Bíblia mostra, por exemplo, Arão e seus filhos sendo ungidos, né? Para o ofício de sacerdote, do sacerdócio, para o ofício do sacerdócio, né? A Bíblia mostra que Saul sendo ungido, nós vamos ver Davi também sendo ungido como rei, né? A Bíblia fala, por exemplo, que Deus falou para Elias, para ele ungir Eliseu, para substituí-lo como profeta, né? Então, 3 ofícios eram ungidos, pelo menos esses 3 a Bíblia relata que eram ungidos, ok? No caso de saúde, alguma coisa assim, tem alguma coisa em relação a isso? Uma pessoa ia orar para alguém enfermo, alguma coisa assim? Isso aí já está lá no Novo Testamento, lá em Tiago, né? Lá no Velho Testamento não. O Velho Testamento, a ideia da unção com óleo, essa unção cerimonial e pública, era justamente mostrar para todo mundo que aquela pessoa foi escolhida por Deus para exercer alguma função. No caso de Saul, rei de Israel, né? Aí você pergunta, mas não foi secreta a unção? Foi. No caso, Deus estava mostrando para ele, naquele primeiro momento. Deus estava mostrando para ele que ele foi escolhido para ser o rei, né? Beleza? Tá aí? A segunda característica dessa unção de Saul, ela foi seguida de sinais, não foi? 3 sinais. Antes de falar sobre os sinais, para que Deus deu esses sinais? Qual o objetivo? Ele vai confirmar a vontade de Deus para Saul. Mostrar claramente que aquele lá é o escolhido. Isso, é para mostrar para Saul, né, que ele realmente estava sendo ungido por Deus, estava sendo, a autoridade de Samuel vinha de Deus. Então ele deu aqueles 3 sinais para falar, isso é verdade, é real, né? Para ele crer nas palavras de Samuel. Sim, era uma comprovação. O Samuel falou, aconteceu. Sim, né? Então Deus, olha só, foi misericordioso com Saul, a ponto de dar 3 sinais, não foi 1,
né? Não precisava. Samuel era um cara bem conceituado. A Bíblia já falou lá no capítulo 3 que tudo que ele falava acontecia, né? Mas mesmo assim, foi da vontade de Deus dar esses 3 sinais para Saul. Qual foi o primeiro sinal, irmãos? 2 homens. Quantos homens? 2. 2 homens. Vocês prestaram atenção na quantidade de detalhes que Samuel dá? Você vai encontrar com esses 2 homens num determinado lugar, numa determinada cidade, né? Esses homens vão falar isso, isso e isso para você, né? Qual foi o segundo sinal? Os 3 homens, agora 3, né, irmão? Aí ele encontraria com 3 homens em outro lugar. Esses 3 homens viriam de encontro a ele. Um homem teria o que nas mãos? 3 cabritos. O outro homem 3 bolos de pães. E o outro homem um odre, né? Que é uma bolsa de couro, né? Na verdade, esse odre, né? De vinho, né? E aí um deles ia dar o que para ele? 2 pães. E Samuel falou o que para ele? Você tem que aceita. Você há de aceitar. Você tem que aceitar, né? Vai receber esses pães. Olha a quantidade de detalhe. Terceiro sinal, os profetas. Quando você chegar lá em Gibeá, na sua cidade, Gibeá Elohim, né? Vai descer do alto lá uma turma de profetas precedidos de música, né? De saltério, de harpa. Eles vão estar profetizando. O Espírito do Senhor vai se apossar de você, é uma palavra forte essa, né? E você vai ser transformado, você vai profetizar junto com os profetas e você vai ser transformado no novo homem, né? Então olha a quantidade de detalhes nesses 3 sinais que Deus deixou para Saul. É bem subjetivo, ela não explica, né? Eu não tenho como te explicar isso, né? Mas o que é profetizar? Profetizar é proclamar, é anunciar a palavra de Deus, né? Agora, o que exatamente eles estavam proclamando e anunciando, não tem como te responder. Não sei te responder, né? Mas alguma coisa que as pessoas ao redor reconheceram que ele estava profetizando também. Lá na frente a gente vai ver isso, né? Alguma coisa que o público notou que ele também estava profetizando. Alguma coisa visível, notória, né? O texto não entra em detalhe, então não tem como eu te falar isso. Quando aconteceriam esses 3 sinais? O versículo 9 fala. Quando eles aconteceram, na verdade. No mesmo dia, né? Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia aconteceram esses 3 sinais, ok? Onde? Cada um no lugar, como Deus havia anunciado, né? E cada um com seus detalhes, tá bom? Alguma coisa a mais além dessa pergunta que o Gabriel fez? Eu não tenho como responder, né, Gabriel? Mas alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa responder, alguma dúvida aqui dentro dos sinais que Deus deu para Saul? Será que quando ele fala que vai transformar ele depois num outro homem, será que vai estar falando a respeito de fé? Porque lá atrás nós estudamos, mas tem mais dado assim a questão de fé. Ele era um homem. Maurício, eu vou te pedir uma coisa, segura essa pergunta aí mais um pouquinho, que nós vamos discutir esse assunto daqui a pouco, aqui embaixo. Isso aqui já fazia parte da ideia da aula mesmo, do script. Então tá, vamos seguindo, aí vocês vão fazendo as interrupções que vocês acharem devidas. Tá? A unção de Saul foi seguida de ordens. Versículos 7 e 8 mostram 2 ordens. O que diz o versículo 7, a primeira ordem? Lê para mim bem alto, por favor.
Olha, quando esses sinais sucederem, quando sucederam? No mesmo dia. Faze o que a ocasião te pedir. Porque Deus é contigo. Olha, irmãos, difícil de saber aqui o que foi essa ordem. Mas tem uma ordem aqui, tá? Quando esses sinais acontecerem, faça, né, o que for conveniente, o que a ocasião te pedir. Irmãos, eu dei uma ênfase quando a gente estava lendo, versículo 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos... Um agrupamento, um posto avançado, vamos dizer assim, né? Onde tinha uma base dos filisteus. Tinha um povo inimigo ali, na cidade de Saul, né? E aí quando ele chegasse lá, ele ia profetizar, e logo que ele terminasse esse terceiro sinal, era para ele fazer o que a ocasião pedisse. Né? Alguns teólogos sugerem, com base em Juízes, com base na vida de Sansão, com base na vida de Gideão, né? Que a ordem era para que ele, como rei ungido, lutasse contra os filisteus. O texto fala isso? Não fala, né? Não tem como a gente saber que ordem é essa, né? Mas tinha uma ordem. Faz o que a ocasião te pedir, né? Na hora que esses 3 sinais acontecerem, faz o que a ocasião te pedir. O versículo 8, o que é que diz o verso 8? Qual é a segunda ordem? Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então, ó, essa segunda ordem é mais clara, né? Então, ó, depois que esses sinais acontecerem, faz o que a ocasião te pedir e vai para Gilgal. Lá você tem que me esperar 7 dias, porque eu vou te dar novas instruções do que você tem que fazer. É isso, ok? Essas foram as ordens dadas a Saul. Foi seguida de ordens. Aparentemente, Saul não obedeceu essas ordens. Não de pronto, não naquele mesmo dia, né? O versículo 13 diz o seguinte: e tendo profetizado, o que Saul fez? Seguiu para o alto. A gente não sabe se ele foi adorar a Deus, a gente não sabe se ele foi comer, né, ou tomar a refeição lá no alto. A gente não sabe o que ele foi fazer, né? Mas ele não foi batalhar com os filisteus, né? Ele foi para o alto, né? E também não descreve ele indo para Gilgal. Sabe quando que ele foi para Gilgal, irmãos? 1 ano depois. Nós vamos ver isso lá no capítulo 13. 1 ano depois que ele foi para Gilgal. Ele não foi naquele momento, tá? Então, do versículo 9 até o 16, nós vamos ver então, as duas ordens. Ó. Faça o que for conveniente e vá a Gilgal. Do versículo 9 a 16, nós vamos ver o cumprimento dos sinais. Tá? Todos os 3 sinais se cumpriram no mesmo dia, nós já falamos isso. Só que aqui, quando o narrador, né, o escritor, ele descreve o acontecimento, o cumprimento dos sinais, ele só descreve um. Né? Não que os outros não aconteceram, porque ele achou relevante só descrever um, só o último. Então, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, então vai descrever só o terceiro sinal. Eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles, ou junto com eles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Ele estava na cidade dele, irmãos, lembra disso? Ali ele morava. Uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo, uma cidade pequena, um vilarejo. Mas a gente conhece Saul, que é isso?
que está acontecendo com ele? Saul também agora é profeta? Né? Algo que causou muita estranheza ao povo, né? E ainda diz... tá. Aí a pergunta que eu vou fazer. Algumas frases que aparecem aqui, Maurício, olha só. O verso 6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás mudado em um novo homem. O versículo 6 diz isso, tá? O versículo 9 diz: Deus lhe mudou o coração. O versículo 10 diz que ele profetizou no meio deles. E é isso aí, tá? Por enquanto é isso. Tem mais uma coisa, mas é depois. A pergunta que eu faço é: com base nessas frases, você diria que Saul se converteu a Deus? Não? Por que não? Porque ele foi fiel a Deus depois que ele foi ungido. Mas então, como você explica essas frases, essas palavras aí, ó? O Espírito de Deus se apossou dele, Saul profetizou, Deus lhe mudou o coração. Como seria a explicação para isso? Tem? Poderia ser assim, vamos supor, essas qualidades Deus colocou nele ali, para que ele soubesse reinar conforme a vontade de Deus do povo, para o povo, né, como rei. Só que isso foi a fidelidade dele com Deus. A conversão genuína dele. Eu entendi assim. Alguém concorda, discorda, quer colocar alguma coisa dentro desse assunto? Importante esse assunto, hein? Eu acho que assim, tem uma coisa que o Nath falou, porque da forma como ele colocou, parece que na forma de entender, o homem tem um papel na conversão. Eu nem sei como tem esse papel, porque ele vai falar que ele escolheu a fundação do mundo, né? Salvação independente do homem, né? Salvação só depende de Deus, a conversão no caso. Então, quando Deus muda o coração de Saul, isso caracterizaria uma conversão, porque ele foi uma ação dele, uma ação divina. E eu penso dessa forma. Pode opinar. Fala, Everton. Aí eu já em termos de salvação não concordo não, porque o Espírito Santo é permanente. Agora, você vai dar a ação da pessoa, né? A gente recebe o Espírito Santo de Deus, né? Mas qual está sendo as nossas ações? Eu acho que o fato do Espírito Santo se apossar dele é para cumprir as promessas que Deus exerceu em cima dele, não para salvá-lo. Como ele rei, ele foi declarado rei para mostrar para ele que ele foi escolhido. Todos os sinais foram postos. Só que ele conseguiu o pai dele. Agora, características de salvação, não. Porque depois o Espírito não mais sai dele, né? Outro Espírito o atormentado. Então, quer dizer, ele perdeu a salvação quando o Espírito estava atormentando? Quer dizer, se você fala que ele foi salvo, necessariamente você vai ter que falar que ele perdeu a salvação. Ele perdeu a salvação. Carlos. Mas uma coisa que existe intrigante são duas coisas assim. E quando ele fica intrigante, no sentido aí de não ter como ter coisa boa para a gente analisar e olhar. Porque ele fala que ele transformou num outro homem, né? Isso aí pode ser de fato, mas o que existe é que, lembra quando Samuel lá atrás, quando Samuel teve o conhecimento e levou para Deus a respeito do que o povo se rebelou, e Deus falou assim: não é a você que está rejeitando, é a mim. Isso, capítulo 7. Eu acho que dentro daquela conversa, se não me falha a memória, houve uma promessa na coisa, que não me sei bem com relação a essa escolha que eles deram. Isso, então eu entendo assim, por isso que eu digo que vocês são intrigantes, o que me intrigou foi quando falou que ele transformou ele num novo homem. Mas acontece que Deus pode usar ele, entendeu? Dentro daquilo que ele falou lá atrás. Isso. Então, irmãos, vamos lá. Vamos fechar aqui, ó. Gostei do posicionamento de todo mundo, tá? Foi jóia esse momento aqui. A Bíblia, às vezes, ela coloca frases que é difícil da gente entender assim numa primeira lida, não é? Porque ainda mais são frases fortes. Deus lhe mudou o coração, é uma frase forte, não é? O Espírito se apossou, é outra
é outra frase muito forte. Mas a gente não pode tirar uma conclusão muito rápida, né? A gente precisa estudar o livro de 1 Samuel, não só esse capítulo, não só esse versículo, mas olhar de uma maneira mais abrangente, ver quem era Saul, ver quem continuou sendo Saul dali para frente, né? Então presta atenção em algumas características de Saul, tá? A gente viu aqui, ó, presta atenção em mim, gente, ó. Saul, quando o tio dele perguntou, olha aí, onde vocês foram? Aí ele falou assim, nós vamos procurar jumentos. Aí, a gente não encontrou, a gente foi atrás de quem? De Samuel. Interessante que agora ele chamou pelo nome, né? Samuel, lembra que no capítulo 9, ele falou, o vidente, como se ele não conhecesse. Todo mundo conhecia Samuel, gente. Nós fomos atrás de Samuel. Aí o tio, mesmo? O que Samuel te falou? Quer dizer, né? Falou alguma coisa importante, você conversou com Samuel? Não, nada não. Só que as jumentas foram achadas. Ele ocultou para o tio dele que ele foi ungido como rei de Israel. Isso não causa estranheza, não. Ocultou para os seus familiares que ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Outra característica que veio depois, nós vamos ver ainda mais para frente, se Deus quiser. Na hora que ele foi escolhido rei, lá na cerimônia pública de coroação, o que ele fez, gente? Ele se escondeu. Ele se escondeu no meio da bagagem. Foi tão vergonhoso que as pessoas tiveram que perguntar para Deus. Deus, ele veio mesmo? Veio, está escondido aí, ó, no meio das malas. Imagina o constrangimento. Ô meu filho, o que você está fazendo aí? Vem para cá, você é o rei. Ele sabia que ele era o rei. Ele tinha sido ungido. Foram dados 3 sinais para ele. Os 3 sinais se cumpriam no mesmo dia. Saul, irmãos, ele se mostrou Cadê? Peraí. Então, com base nisso, nós vamos ver mais para frente que Saul, ele desobedeceu a Deus várias vezes. Lembra quando Deus falou para ele, Samuel falou para ele esperar. Ele não esperou Samuel 7 dias. Ele quis tomar para si o direito de ser sacerdote. Ele quis oferecer os holocaustos. Ele quis fazer a função de sacerdote, né? Depois, mais adiante, Deus mandou ele destruir os amalequitas. Outro dia eu falei, não sei se eu falei filisteus, amalequitas, no capítulo 15, para matar todo mundo, para não deixar ninguém, nem os animais. Ele poupou os animais e poupou o rei, ainda jogou a culpa no povo, não é? E aí foram uma sequência de desastres que Deus falou, Samuel falou para ele, Deus não mais se agrada de ti, né? Então assim, Saul foi um desastre, né? Intencional, será? Ele fez a escolha dele. Não, eu falo assim, intencional porque Deus fala que eles vão sofrer com o rei. Sim, mas Deus, ele trabalha em 2 vias, Arley. Deus é o Deus soberano, mas ele deixa ao homem a sua responsabilidade, e ele não interfere na responsabilidade do homem, né? É uma coisa que a gente não consegue entender, mas a Bíblia fala que essas 2 coisas são verdadeiras. Nós já estudamos isso aqui, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, né? Não é matemática, 1 mais 1 são 2, né? Mas a Bíblia mostra que as 2 coisas são reais. Então, fechando aqui a história de Saul, né? O texto não fala sobre a vida espiritual de Saul como um novo homem, né? Tanto é que você vê na sequência que as atitudes dele são atitudes de um homem perverso, de um homem que desobedece a Deus, não de um homem que tem temor por Deus. A Bíblia não cita nenhuma característica de Saul espiritual, mas cita características físicas e militares. Não fala que ele era um homem de oração, não fala que ele era um homem cheio de temor, não fala nada disso, nenhuma vez, né? Então, o que Deus fez então? Deus o capacitou para cumprir com o chamado dele. O chamado dele era ser o rei do povo de Israel, e ele tinha que derrotar os filisteus, né? Então Deus o encheu de poder para cumprir com a tarefa de rei. É isso. Simples assim, né? Como Horácio começou, certo?
Deus o capacitou para desempenhar a tarefa dele. O Wesley também complementou, né? De ser o rei de Israel, e era uma tarefa dada por Deus. Sempre que você falou, no comecinho da aula, hoje você fez aquela frase, né? Se puder voltar lá depois, só voltar depois. De qual das frases você está se referindo, Carlos? Quando Deus, a primeira, eu acho. Essa aí? Não, sei um versículo, né? Aí desce. Deus dá oportunidades? Isso. Para pessoas infiéis. Isso. E a gente vai ver que Saul foi um cara infiel. E Deus deu oportunidades para ele. Deus capacitou ele para ser o rei de Israel. E o cara foi infiel. Né? E o povo colheu também o arco. O povo colheu consequências das escolhas deles. Né? Mas Saul teve a oportunidade dele. Ele recebeu 2 ordens. E ele não cumpriu essas ordens. Né? Então vamos seguir. Olha só a pergunta, né? Saul se converteu ao Senhor? A Bíblia não fala. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia dá indícios de que ele nunca se converteu, né? A Bíblia dá indícios, presta atenção no que eu estou falando, né? De que ele nunca se converteu, nunca se consagrou ao Senhor. A palavra conversão, ela é muito mais do Novo Testamento do que do Velho, né? Então a Bíblia dá indícios de que ele nunca se consagrou ao Senhor, né? Beleza? Parece até que tem um pouco que receberam uma revelação sobre o 6:17, né? Porque o povo de Belial não recebeu, não deu presente. Então, talvez, o Maurício, até mesmo por causa da fraqueza de Saul, porque Saul se escondeu, não é? Saul, mas será que um rei desse aí, covarde, fraco, tímido, é esse o rei que vai nos livrar dos filisteus? Não, sei não. Eles olharam aquilo com muita desconfiança, né? Eles não. Talvez também ele não queria nem ser rei, né? A princípio, né? Porque depois ele não quis abandonar de jeito nenhum, né? Mas a princípio. Então, irmãos, a apresentação de Saul como rei de Israel, né? O que aconteceu? Primeira coisa, Samuel convocou o povo novamente e ele advertiu o povo novamente. Por que ele advertiu o povo novamente? Se você, Vinícius, se eu falo assim, Vinícius, você está errado, você tem que se arrepender, confessar o seu pecado e voltar para Cristo. Se você se arrepende, confessa o seu pecado, volta para Cristo, eu tenho que chamar a atenção de novo? Não. Então por que ele chamou a atenção de novo do povo? Não houve mudança, não houve arrependimento. Eles continuaram querendo o rei e não estavam arrependidos de ter pedido aquele rei, né? Então, Samuel falou, versículo 17: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Ele voltou ao assunto do capítulo 7 e 8. Ele falou: olha, vocês continuam com o coração duro. É tipo assim, depois ele fala com os erros dele. Mas isso é bom para nós, irmãos. É bom para a gente saber que quando o irmão, a irmã não se arrepende, a gente tem o dever de chegar nele de novo e falar outra vez. Falar: irmão, volta para o caminho certo, faz as coisas direito, né? A segunda característica aqui segundo ponto dessa divisão aqui. Samuel, ele revela ao povo quem é o rei de Israel. E foi um momento assim extremamente constrangedor, né? Eles estavam pedindo um rei: viva o rei, nós queremos um rei, cadê o rei? Então separa aí nas tribos, eles lançaram sortes, né? O texto do versículo 20 fala que eles lançaram sortes. Vocês sabem como funcionava isso? Normalmente existia uma peça de roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, que continha 2 pedrinhas. Essas pedrinhas eram chamadas de Urim e Tumim, tá? E era como se fosse normalmente um jogo mesmo de dados, entendeu? Onde a resposta era sim ou não.
Então eles faziam uma pergunta ao Senhor, o profeta, ou sacerdote no caso, né? Faziam uma pergunta ao Senhor e jogava a pedrinha e a resposta era sim ou não, né? Fizeram com Jonas. Sim, igual fizeram lá em Atos, capítulo 1, né? A escolha de Matias, né? A lançar sortes. Isso era um hábito dos judeus, né? E Deus mostrou, né? Deus usava isso na época, né? Então, saiu a tribo de Benjamim, a família de Matri. Da família de Matri, Saul. Saul! Ninguém levantou a mão. Cadê o Saul? Saul tá... Gente, cadê o Saul? Imagina a multidão, tinha muita gente, né? Saul, Saul, acha alguém, acha Saul. Não tem Saul aqui não. Senhor, o Saul veio? Sim. Cadê o Saul? Aí, como Deus respondeu, eu não sei falar para vocês, mas tá no meio da bagagem. Constrangedor. Não. David, era o momento dele. Tudo bem, mas aqui já passou, era um outro momento. Samuel convocou, lá o número 1. Samuel convocou toda a nação de Israel para ir para Mispa, a outra cidade agora. Ele falou, ó, eu quero que todo mundo desce para Mispa, todo mundo lá hoje, né? Porque nós vamos apresentar o rei. Então ele tinha que estar lá. Todo mundo tinha que estar lá. E ele estava lá. Só que ele não teve coragem de se apresentar. Por quê? N motivos. Timidez, medo, vergonha, falta de fé. Não sei te responder exatamente, mas ele foi fraco. Ele foi fraco. Foi covarde, né? Ele tinha que se apresentar. Era o momento dele aparecer. Vamos dizer assim, eu sou o rei, né? Hoje é meu dia, né? Ele sabia que ele era o rei. Na hora que eles estavam jogando sorte lá, ele sabia que ele era o rei, gente. Deus tinha mostrado para ele. Tanto é que ele escondeu antes do resultado final, né? Senão, ele sabia que ele era o rei. Então, aquele seria um momento de glória para ele. Foi terrivelmente constrangedor. Saul, então, é aclamado rei de Israel. Então, eles tiram Saul lá do meio da bagagem e ele, quando se levanta, todo mundo... Oh, como ele é alto, né? E ele já era o mais bonito, já tinha falado no capítulo anterior. Agora o mais alto. E isso, aos olhos do povo, é tudo que o povo quer, não é? Gente, teve uma eleição aí nesse país há muitos anos atrás. E todo mundo ficou doido com o candidato a presidente, porque era muito bonito, que era muito novo. Não sei. O povo ama as aparências. Lembra que, mais pra frente... Quando Samuel foi ungir o novo rei, que é Davi, o próprio Samuel se enganou. Ó, Senhor, é esse o rei. O Senhor não vê como vê o homem, não é? O homem vê o exterior. O Senhor vê o interior. Então, assim, o povo não pediu o rei conforme as nações. Foi o que Deus deu para eles. Deus deu justamente o que eles pediram, o que eles queriam. Um rei bonitão, forte, alto, né? Mas infelizmente, um homem que não temia a Deus, né? Então Samuel é aclamado rei. E mesmo depois daquele constrangimento, todo mundo bateu palma. Viva o rei! Viva o rei! Somente alguns. Epa, esse cara aí não sei não, né? Tava meio aí. Não. Isso. Né? Vai na frente do exército. Eu quero que você vá na frente e põe moral. E aí, mais uma vez, Samuel, ele declara o direito do rei, do reino. Registra, vocês prestaram atenção? Tá tudo escrito e anotado, é importante escrever. Isso é legal pra gente, ó. É importante registrar as coisas, né? Não, Samuel, você não falou isso não, ó. Tá tudo aqui, né? E
Mandou todo mundo embora. Acabou. Está encerrada a assembleia. Boa noite, vá com Deus, né? Acabou. Esse é o rei. Alguns homens valentes, versículo 26 diz: também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Alguns homens, tocados por Deus, falaram: ó, nós vamos te seguir onde você for. Nós estamos contigo. Estou contigo e não abro. Mal sabiam eles, né? Quem eles estavam seguindo, né? Mas estavam seguindo o rei de Israel. Eles estavam fazendo o que era certo, né? E aí termina o capítulo com mais um fato sobre Saul, né? Ele soube desses filhos de Belial. E o que o texto fala sobre ele? No finalzinho, ele preferiu não contemporizou, que a gente fala, né? Deixa assim, não vamos caçar confusão não, é meu primeiro dia, não é? Vamos ficar tranquilo por enquanto. Talvez ele tenha sido sábio, ou talvez não, né? Talvez não fosse o momento de, né? A gente não tem argumentos para dizer se a atitude dele foi a mais correta ou não, mas o que a gente sabe é que ele contemporizou também, né? Se a gente somar tudo que ele fez aqui, a gente vê que ele não foi muito ousado, não, né? No começo do reinado dele, ele foi muito medroso, muito tímido, até covarde, né? Então hoje a gente aprendeu isso, tá? Que Deus dá oportunidades para que pessoas infiéis, até as pessoas infiéis. Lembra, gente? Se você está aqui é convertido, Deus te deu uma oportunidade enquanto você era infiel, né? E Deus mudou a sua vida e você se tornou um servo fiel de Deus. Imagino eu, né? Desafio número 1. Lembra das oportunidades que Deus deu para Saul, né? E como Deus agiu. Deus se apossou dele. Isso fala que ele foi enchido com o Espírito Santo, né? Não que ele se tornou uma pessoa santa, convertida, no sentido de moralmente falando, mas tecnicamente falando, ele foi capacitado para ser o rei, né? E dali em diante você vai ver que Deus deu a ele força e coragem para enfrentar os inimigos. Nós vamos ver os próximos capítulos. Ele foi realmente um rei feroz como rei. Ele cumpriu o chamado dele de rei, né? Então Deus deu oportunidades. Saul foi ungido e a ele foram dadas provas, testes, sinais, né? Saul não demonstrou coragem, nem obediência, nem fé. Ele fracassou, foi um grande fiasco no dia da coroação, né? Covarde, tímido, fraco ou medroso, né? Agora olha para a sua vida, meu querido, minha querida. Deus dá oportunidades. Se você ainda não se converteu, Deus dá oportunidade para você se converter. Mas se você já se converteu, Deus dá a oportunidade para você servi-lo, né? Com fidelidade. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Seja fiel. Ao contrário de Saul, mostre coragem diante dos desafios. Não seja covarde quando Deus colocar um desafio diante da sua vida. Não minta. Fale a verdade. Mesmo que seja um fiasco seu, mesmo que seja um pecado seu, fale a verdade, não minta. Reconheça humildemente suas falhas, não é? Obedeça ao Senhor com a sua vida, não faça como Saul, né? Use cada oportunidade que você tiver para honrar e glorificar a Deus, não para envergonhar a Deus, como aconteceu naquele dia de coroação. Que trágico! O primeiro rei de Israel, cadê o rei? Não envergonhe a Deus com a sua vida, ok? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelas oportunidades que o Senhor deu a Saul. Obrigado que o Senhor é um Deus que ninguém pode dizer que o Senhor não dá oportunidades, Pai. A tua palavra diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. O Senhor dá oportunidades para as pessoas infiéis se converterem, Pai. O Senhor dá oportunidades para essas pessoas te servirem. O Senhor também dá oportunidade para a igreja, Pai, te servir com fidelidade. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajuda, Pai, nos auxilia
O Senhor abre nossos olhos espirituais, Deus. Nos guia, Pai, para que possamos te servir com fidelidade e não envergonhar o Senhor com as nossas vidas, Pai. E não causar embaraço ao Evangelho, vergonha, Pai. A começar em mim como pastor, Pai. Cada irmão que está sentado aqui, Pai. Para a glória e honra do Teu nome. Amém. É isso aí.